vamos meditar no Salmo de número 17. Deixa eu aproveitar e recomendar a todos vocês que todos tenham a sua Bíblia de papel. Ela é preciosa e importante na vida do crente. Não fique dependente de um aplicativo de celular. Os aplicativos de celular são meras muletas, e a Bíblia em papel é uma perna. Então não troque a perna por uma muleta, fique com a Bíblia e com uma boa tradução. Duas são as melhores: a Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica no Brasil, RA, não NAA, RA. E a outra é a da editora Fiel, que é a Bíblia Revista e Corrigida, já caminhando para mais de décadas e décadas usadas pelos cristãos. As outras podemos tê-las como fonte de estudos, mas não como a base das nossas meditações. Obrigado, irmão Valdir. Salmo 17, versículo 1: Ouve, Senhor, a causa justa, atende meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Olha que coisa impressionante. Davi está orando e ele diz a Deus: ouve, ó Deus, a minha oração. Você já disse isso na sua oração diante de Deus? Senhor, ouça a minha oração. Aí vem a pergunta: Deus não ouve todas as orações? Sim, Deus ouve, mas quando ele fala, ouve, Senhor, a minha oração, ele não está apenas pedindo para que Deus escute, mas está pedindo para que Deus atenda. É diferente ouvir por ouvir e ouvir atendendo a oração. Nós precisamos pedir a Deus que atenda às nossas orações. E olha o que ele pede. Ele diz assim: dá ouvidos ele diz: ouve, Senhor, a causa justa. Como é difícil dependermos de juízes corruptos. Quando nós vemos o mal, o crime, a corrupção, o roubo, assim às vistas, todos estão vendo a injustiça, todos estão vendo o crime, mas o juiz é corrupto, e o juiz não vai julgar a causa justa. Eu me lembro quando era adolescente e passava na televisão a luta livre, Michel Serdan, Aquiles e quais outros que tinham? Um monte lá, né? Mister não sei das quantas, aquela coisa toda. Quando eu assistia no começo, eu pensei que aquilo era de verdade, e a gente ficava torcendo pelo bom lutador contra o mau lutador. Aliás, não era apenas eu que pensava isso. Uma vez em Itapecerica da Serra, eles fizeram um campeonato, transmitiram, e o Aquiles quebrou lá uma cadeira no Michel Serdan, e aí o povo invadiu, precisou entrar a polícia para separar, porque não sabiam que o Michel Serdan era o agente de todos eles. Eles eram todos amigos, eles faziam papel. Mas quando o lutador corrupto estava batendo, e o povo dizia: juiz, olha que ele está batendo contra as regras, o juiz, sempre corrupto, ele dizia: não estou vendo nada, não estou vendo nada. E nós temos esta sensação quando nós vemos os criminosos realizando os seus crimes, tendo poder nas mãos, e os juízes dizem: não estamos vendo nada. Mas Deus é um juiz diferente. Davi diz: ouve, Senhor, a causa justa.
É o Senhor que é o nosso juiz, é o Senhor que atende a nossa causa, é o Senhor quem nos socorre. Um irmão trabalhou e o seu patrão não lhe pagou, foi demitido. O dinheiro que ele tinha para receber dava para comprar um carro zero, e ele não tinha nem o dinheiro, nem um carro ruim e nem um carro zero. Mas ele disse: ouve, Senhor, a causa justa. E um parente seu, que sabia da luta desse rapaz, o chamou para tomar um guaraná. E quando foram tomar um guaraná, terminou o guaraná, despediram-se, mas aí o seu parente disse assim: leve esta chave. Para quê? Vai ali na rua para ver. E quando ele saiu, tinha um carro com um laço imenso: presente para o meu parente. Ele ganhou um carro. Mas por quê? Porque Deus ouviu a causa justa. O nosso erro é que nós esperamos que a justiça seja feita diretamente em quem nos prejudicou. Então, quem tem que me pagar é o patrão corrupto. Mas Deus não precisa nos dar de quem fez coisas erradas, porque geralmente são pessoas que estão caindo no abismo. O que Satanás leva com uma mão, Deus tem poder para nos dar muito mais de outras fontes. Por isso, nós podemos levar a nossa causa diretamente a Deus, que nos ouve a súplica e a oração. É isso que Davi está dizendo aqui: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor. Clamor é mais que oração. A oração é algo que você faz tranquilo, mas o clamor é quando você está numa situação em que sente-se como que afogado. Então a sua oração é mais intensa, ela é uma súplica. Por isso que o Novo Testamento diz que nós devemos buscar a Deus com orações e súplicas. Há momentos em que nós batemos a porta do céu, não uma vez por dia a respeito de um determinado assunto, mas o tempo todo. E Jesus nos incentiva a fazer isto. Quando ele diz que um amigo recebeu visitas bem tarde da noite e não tinha nada para servir, então esse que recebeu as visitas foi à casa do vizinho bater. E o vizinho disse: olha, agora eu não posso te atender, que nós já estamos todos deitados aqui. E Jesus disse: se ele não atender de boa vontade, ele vai atender para que esse vizinho pare de perturbar o seu sono. Muito mais o Senhor vai atender ao clamor daqueles que dia e noite clamam por justiça. Verso 2: baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Davi está dizendo assim: Senhor, eu estou clamando, mas eu ando com o Senhor. O grande erro de muitas pessoas é tratar a Deus como se ele fosse um comprimido para a gripe. Você só lembra do comprimido quando espirra ou quando tem febre. Você só clama a Deus quando está com a forca no pescoço. Mas Davi está dizendo: eu ando na tua presença. O crente deve andar na presença de Deus o tempo todo, não de vez em quando. Isto eu sei, porque eu vi um homem de Deus, bem idoso,
andava com Deus. A sua filha desobedeceu e passou a vir para casa com um motoqueiro criminoso. E então o seu pai foi à porta dizendo: filha, entre. O motoqueiro disse: aí na sua casa manda você, aqui na rua mando eu. Quando a filha entrou, o pai foi ao quarto, dobrou os joelhos e disse: faze-me justiça, ó Deus. Naquela mesma noite chegou o aviso que o motoqueiro, na ponte da freguesia do Ó, correndo, errou o rumo, caiu no rio e morreu. Deus ouve a oração de quem anda com Ele, tanto para protegê-lo quanto para fazer justiça. Por isso, quando vamos procurar a presença de Deus, temos que fazer o que o próprio Davi disse em outro salmo: sonda, meu Deus, e conhece os meus pensamentos. Prova, meu Pai, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Verso 3: sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Deus me sonda e de noite me visita. Quais são os pensamentos que permeiam a sua mente quando vai dormir? Muitos de nós estamos pensando em política, revoltados com as coisas que vemos. Outros de nós estão pensando nas contas que tem que pagar. Muitos outros nas doenças contra as quais tem que lutar. Mas diz Davi nesta oração que Deus de noite o visita. Isto é, a mente de Davi, quando chega à noite, pensa nas coisas de Deus. Como o próprio Salmo 1 dizia: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita quando? De noite e de dia. Nós precisamos, irmãos, analisar de que maneira vamos nos deitar. Vamos nos deitar pensando em política, futebol, doenças, ou vamos nos deitar pensando nas coisas de Deus? Davi disse: o Senhor me prova no meio do fogo, me derrete, e está vendo que dentro daquilo que me compete, eu tenho procurado andar na tua presença. Será que nós podemos dizer a mesma coisa diante do Senhor? Para podermos reivindicar em oração, não que mereçamos, pois Deus não nos trata conforme os nossos méritos. Deus nos trata consoante a sua graça. Porém o Senhor Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E então aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, pede o que quiser, e será feito, porque está no centro da vontade de Deus. Verso 4: quando as ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Ele está dizendo o seguinte: eu não sigo a manada, eu não sigo a maioria, eu não sigo o politicamente correto, eu sigo a tua palavra, eu sigo o teu ensinamento. Não é porque todo mundo está concordando que eu, à luz da palavra de Deus, tenho que concordar. É por isso que as nossas igrejas estão tão deficientes, porque o politicamente correto tomou conta e ninguém mais analisa à luz da Bíblia se o que está acontecendo é correto. Os bereanos, no livro de Atos dos Apóstolos,
quando escutavam o apóstolo Paulo pregar, e eles eram judeus, iam até os livros do Velho Testamento consultar se aquilo que ele pregava era verdade. Estamos precisando de bereanos nos dias de hoje, que ouçam a pregação, que ouçam a cantoria, que vejam as atividades e perguntem: é assim que Deus quer? É deste jeito que Deus ensinou? Davi está dizendo: eu não sigo a maioria, eu sigo a tua palavra. Isto deve ser também a nossa marca. Continuando, verso 5: os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Ele diz: os meus pés estão andando nos teus caminhos. Porque hoje em dia há muita gente querendo ensinar Deus a ser Deus, querendo saber mais do que Deus, querendo empurrar no coração de Deus o seu comportamento. O meu sobrinho conversou com um professor crente, professor de teologia, e o professor de teologia disse para ele: eu não creio na narrativa de Gênesis, eu não creio naquela narrativa do capítulo 1 e no capítulo 2, e não me sinto menos crente por causa disso. E eu disse para o meu sobrinho: claro que ele não se sente, ele está morto nos seus pecados. E são pessoas assim que estão formando a mente dos novos pastores, pessoas que são guiadas porque eles não aceitam as veredas de Deus, eles querem fazer as suas próprias veredas. Me ensinaram que quando há um atoleiro d'água para o carro passar, a gente tem que escolher exatamente aonde está a risca, aonde outros carros passaram. Porque se nós passarmos naquela risca onde os outros carros passaram, o barro já saiu do lugar, ali está mais firme. Então se você passa na marcha segunda, ali onde está a risca, é muito mais fácil de passar o atoleiro, porque aquele caminho já está sedimentado. Deus deixou uma risca para nós andarmos. Esta risca é a orientação da palavra dele. Ele disse como nós devemos nos relacionar com o próximo. Ele disse como devemos tratar a esposa, o marido, os filhos, os pais. Ele disse como nós devemos lidar com os nossos negócios. Ele disse como devemos cuidar da nossa vida de santidade, vida sexual. Ele disse como nós devemos dar o nosso testemunho da palavra. Eu não preciso inventar moda, eu não preciso ensinar Deus, dizer assim: acho que Deus ainda não se aperfeiçoou muito, porque eu tenho uma ideia melhor. Me perdoe, mas você que tem uma ideia melhor, você é um mísero grão de areia, uma pessoa que começou a existir agora, você não é nada. Deus sabe tudo, e eu não sei nada. Portanto, eu vou andar no caminho que Ele preparou, não no caminho que eu escolhi. O nosso erro é fazer do Evangelho a nossa própria vontade e não seguir as determinações que o próprio Deus colocou para nós na sua santa palavra. Acontece que quando vamos orar e seguimos os nossos caminhos, as nossas orações não são atendidas, porque andamos nos nossos próprios caminhos. Há caminhos que parecem direitos ao homem, mas o final deles é o abismo, é treva, é tudo que é ruim. E a Bíblia fala qual é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Continua o texto dizendo, verso 6: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras.
Eu te invoco. Aqui o invoco não é aquele negócio, você está me invocando. Você está me invocando, não é esse invoco. Eu chamo o nome do Senhor. Mas há crentes que têm brincado com o nome de Deus. Nas suas brincadeiras começam a dizer: oh meu Jesus Cristinho, o sangue de Jesus tem poder. O leão da tribo de Judá. E vai inventando as coisas das suas conversas triviais, como se o nome de Deus fosse brinquedo, como se o nome de Deus pudesse ser usado como figura de linguagem. Não. Os judeus, quando iam fazer a cópia do texto bíblico, no momento em que iam escrever o nome de Deus, eles trocavam de roupas, eles trocavam de pena, e aquela pena era só para escrever o nome de Deus, dada a santidade do nome de Deus. Hoje você vai em qualquer rua aí, tem lá Mecânica Elohim, Mecânica Jeová, Casa Jesus é Feliz, usando o nome de Deus no seu comércio como se fosse assim, para abençoar o meu comércio. Não, o nome de Deus não é brinquedo. Quando eu clamo o nome de Deus, tem que ter valor, sentido, respeito e reverência. Por isso que o culto com o qual Deus se agrada não é uma bagunça, não é uma danceteria. O culto que agrada a Deus é um culto do tipo que acontece no céu. Prostram-se e adoram a Deus na beleza da sua santidade, coisa que nós temos perdido ao longo dos tempos. Às vezes entramos nas igrejas e não sabemos se estamos entrando na igreja ou num evento de algum cantor sertanejo, ou se estamos num esporte, num campeonato. É uma coisa medonha. Agora nessas redes sociais, para convidar alguém para congresso de mulheres, congresso de meninos, aquela bagunça toda, quando na verdade, quando nos reunimos, é para adorar a santidade de Deus, para proclamar o seu santo nome. Continua o texto dizendo, verso 7: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Davi está dizendo: Senhor, mostra o teu poder. Tu sabes que estamos andando nos teus caminhos, mostra a tua graça. Senhor, abre os nossos caminhos, responde a nossa súplica, Senhor. Quando nós vivemos com Deus, podemos reivindicar e dizer: Deus, mostra o teu poder sobre nós. Tive muitas experiências nesse sentido, muitas. Deus me deu a graça de servi-lo numa igreja que não tinha terreno, que não tinha templo, que não tinha nada. A nossa primeira ceia foi com copinhos plásticos, com uma garrafa de Fanta-uva e um pão doce que havia sobrado de um café da tarde. 22 anos depois, está lá, Igreja Batista Boas Novas do Rodoanel. O pastor mudou o nome dela, mas era do Rodoanel, com uma capela para 150 pessoas, com batistério, gabinete pastoral, apartamento na igreja, com salão de festas, departamento de crianças, 20 vagas de estacionamento para quem não tinha nada. Como que a gente fazia? Irmãos, precisamos encher a laje, precisamos de 35 mil reais hoje, não temos nada, vamos dobrar os joelhos e vamos clamar. E Deus, com sua graça, ia nos direcionando, e nunca deixamos R$1 a descoberto. Tudo foi pago e com sobras, porque Deus atendia às orações. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, para que Ele apareça
e nós diminuamos. Continua o texto dizendo: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Os irmãos já viram como nós protegemos os nossos olhos? Basta alguma coisa, parece que mirar para vir para cá, nossa pálpebra automaticamente, o que ela faz? É uma proteção imediata. Davi está dizendo: assim como meu olho fecha quando vem uma pedra, um grão de areia, ou alguém com um dedo para colocar ali, Senhor, me guarda do mesmo jeito de toda maldade, de todo erro, de toda palavra chula. Me guarda, Senhor Deus, de toda seta inflamada do maligno. Nós podemos pedir a Deus proteção, mas quantos de nós saem de casa todos os dias sem ter pedido a proteção de Deus? É claro que a pálpebra fecha automaticamente, e é claro que se temos Jesus na nossa vida, Ele está presente. Mas foi o próprio Senhor Jesus que na oração do Pai Nosso nos ensinou a dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Há tanto mal à nossa frente que poderia ter sido evitado se estivéssemos vigilantes e se tivéssemos clamado ao Senhor, e nós acabamos colhendo das más escolhas feitas sem a graça do Senhor. Há tanto negócio mal feito. Tínhamos lá um dinheiro, aí apareceu um estelionatário prometendo para nós que aquele dinheiro ia virar 4 vezes, claro, no bolso dele, e nós então pegamos tudo e aplicamos naquilo e perdemos tudo. Depois nós vamos correr a Deus: oh Deus, me socorre. E Deus diz: por que você não pensou na minha palavra primeiro? Por que não me consultou primeiro? Se em cada negócio que fôssemos fazer, antes de fechá-lo, disséssemos para quem está negociando conosco: um momento, eu vou consultar o meu gerente. Ah é? O senhor vai ligar para o banco? Não, eu vou orar. O meu gerente é Deus. E orar a Deus: Senhor, se alguma coisa estiver errada, coloca um empecilho. Lembro-me na Boas Novas, quando estávamos com um terreno pronto para comprar, 360 metros quadrados, planinho, murado, bem no meio do bairro popular, e dissemos: é aqui. Então fizemos uma assembleia, consultamos os irmãos, e eu pedi para a saudosa irmã Júlia fazer uma oração, e ela na sua oração disse assim: Senhor, nós queremos comprar esse terreno, mas se não for da tua vontade, coloca uma pedra no caminho. Até estranhamos essa oração, mas foi feita a Deus e por alguém que conhecia a Deus. Fomos pegar os documentos para levar no cartório. Descobrimos que metade não era do terreno, era da prefeitura. Fomos até a prefeitura, eles disseram: bom, se vocês nos cederem 3 dias da semana, vocês usam 4. Eu disse: não, esse não é o negócio. A pedra da irmã Júlia está aqui. Deus não deixou a gente fazer aquele negócio. Essa é uma dica que eu dou para os irmãos antes de fechar o negócio. Não vá no oba-oba. Ore a Deus e diga: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Não permita que eu gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é necessário, naquilo que não trará glória ao teu nome. Que versículo que eu estou? 9. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Jesus Cristo disse, é o verso 9. Sim? Deu a hora? Meus irmãos,
Então eu vou parar. Não, irmão Marcelo. Quantos minutos o senhor me dá? Obrigado, irmão. Mais 10 minutos? Tá bom. Então vamos correr aqui. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Nós temos inimigos. Não é porque somos cristãos que estamos isentos ou ilesos dos inimigos. Eles existem. No mundo tereis aflições, diz o Senhor Jesus. E quem lhe apresentou a mensagem do Evangelho sem cruz e sem sofrimento é um mentiroso. E você que acreditou nessa mentira é um ingênuo. Porque se fosse ler a Bíblia, descobriria que o Evangelho que lhe mostraram é falso. O verdadeiro Evangelho é assim: Jesus chega, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Verso 11: andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se como um leão ávido por sua presa, ou um leãozinho que espreita de emboscada. É o que está acontecendo com as pessoas de bem nesse país. Não podemos nos posicionar a favor da pátria, da família, da liberdade de Deus, porque isso é contra as regras da ideologia woke. Não podemos dizer que estes são os nossos valores. Estão nos espreitando nas ruas, nas redes sociais, nos aplicativos. Davi não tinha aplicativos, mas do mesmo jeito era perseguido por aqueles que odeiam a Deus. Agora veja o verso 13: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. É a Deus que nós devemos clamar. É Deus quem dá o socorro. É Deus quem está acima dos juízes. Deus está acima dos reis. Deus está acima dos partidos. Deus está acima das massas. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu. Lembram dessa música? Se Deus agir, você pode ser o doutor, pode ser o presidente, pode ser o ministro, pode ser o general, pode ser o bispo. Deus é maior do que você. Levanta-te, Senhor, verso 13, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros. Claro, muitas vezes nós vemos o ímpio prosperando. Ele tem riquezas, ele roubou, ele tem. E muitos desses ímpios nunca vão entrar na cadeia, nunca, serão condenados e descondenados. Mas há um juiz na eternidade, que não é comprado por dinheiro, e que vai trazer todo o pecado à tona, e terão que prestar contas de cada ato, de cada decisão, de cada roubo, de cada mentira. Verso de número 15: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Meus irmãos, estou fazendo uma leitura sobre a história do Brasil, num tempo em que não nos ensinam nas escolas, muito menos nas faculdades. O Brasil, desde o descobrimento até o ano 1627, quem era esse país? Quem eram os seus habitantes? Como os portugueses vieram? Como os franceses tentaram tomar? Como os holandeses invadiram a Bahia? Como essas tribos indígenas agiam? O sangue que se derramou neste mundo.
nós nos esquecemos, nem sabemos que existiram, mas Deus conhece cada uma daquelas pessoas, e um dia trará a juízo, tanto para recompensa, quanto para castigo. Por isso nós podemos confiar no Deus que temos, e quando temos clamores a fazer, que Ele saiba, que Ele escute, que Ele nos veja no nosso quarto fechado, derramando lágrimas e dizendo: Deus, atende a minha oração, ouve o meu clamor, sê o meu juiz, guarda-me do homem sanguinário, porque muita justiça que nós gostaríamos de ver, só a veremos na eternidade. Só que na eternidade ela será perfeita, porque Ele é um justo juiz, e por ser justo juiz, se nós fôssemos prestar contas de nós mesmos diante dele, nós também seríamos condenados. Mas como Ele é o justo juiz, mas também é advogado dos que confiam nele, Ele olha para nós e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E nós podemos dizer: ninguém, Senhor. E Ele vira-se para nós e diz: também eu não te condeno, vá, mas não peques mais. Que Deus nos abençoe. Amém. Desculpa o tempo.